Fala galera, aqui é Dari Pimentel, chega mais, vamos estudar um pouco da Palavra de Deus. Quero te convidar para seguir, compartilhar. Vamos comigo, chega junto, vamos estudar sobre a Palavra de Deus, crescer espiritualmente. E hoje eu tenho uma palavra legal para ti hoje. Uma palavra de Deus que tem falado ao meu coração de forma grande, de forma muito completa, de forma poderosa. Na verdade, é o grande divisor de águas na minha vida cristã. Eu tenho aí alguns anos caminhando aí com Jesus, desde 2008, 2009, eu entrei ali para a igreja, fui convertido, graças a Deus, e a partir daquele tempo ali eu comecei a conhecer mais sobre a Bíblia, sobre a Escritura Sagrada, mais sobre igreja, sobre viver em comunhão. E durante esse período foi bastante curioso, coisas novas, e era um momento difícil da minha vida. Foi para mim um refrigério, foi para mim um consolo. Mas isso não durou muito, isso não durou muito tempo. Alguns anos depois, eu me senti frio, eu me senti como se eu estivesse frio, como se faltasse algo na minha vida. Até aquele momento foi interessante viver em comunhão, viver na igreja, conhecendo a palavra de Deus, eu lia constantemente, mas me faltava algo, um sentimento de prazer, de satisfação naquilo que eu estava fazendo. Eu vivia no mundo, eu era um rapaz comum aí, que gostava de bebedeiras, de festas, pornografia e muito mais. Tinha uma vida comum e em determinado momento na minha vida passei uma crise que me levou a pedir ajuda, e foi aí que eu entrei para a comunidade cristã evangélica. E aí, durante esses primeiros anos foi muito interessante, mas logo depois esse primeiro êxtase emocional acabou. E é interessante que muitos chegam à igreja, à fé cristã, com uma espécie de êxtase, de um frenesi emocional. E acham que aquilo ali é espiritualidade. Mas um sentimento humano, ele logo passa. Uma emoção, uma química ali do cérebro logo passa. O tempo passa, aquilo ali logo vai virar uma página virada, vai entrar no esquecimento. E foi o que aconteceu comigo. Logo eu estava ali envolto em várias atividades da igreja e me faltava aquele ingrediente de satisfação, de entendimento e de clareza daquilo que eu estava fazendo. Será que era aquele o meu lugar realmente? O lugar onde eu deveria estar? Ou estava me confundindo? Foi aí que eu assisti, um vídeo muito interessante de um pregador itinerante chamado Paul Washer. A minha pronúncia é horrível, mas relevem. E aí, quando eu ouvi aquela palavra, ele pregando sobre Romanos, sobre o livro de Romanos, ele pregou especificamente no capítulo 3, verso 22 e 23, todos pecaram e destituídos, longe, afastados de Deus estão. E o verso seguinte vai falar, entretanto, sendo justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus, parafraseando. Leiam aí a Bíblia de vocês para ver se está isso mesmo. O fato é que, a partir daquela pregação, eu entendi o que faltava. Faltava o principal, o Evangelho. Estava faltando o Evangelho na minha vida, ter compreensão da obra salvífica de Jesus na minha vida. Ah, meus queridos, quando eu achei esse tesouro, quando eu achei nas mãos daquele pregador, brilhou um pouquinho. E eu corri atrás. Eu fui atrás. E Deus falou ao meu coração de forma muito especial, mostrando aquilo que Ele fez por mim. E que não se baseava em um mero sentimento, ou frenesia, ou arrepio, mas em um fato, em uma notícia. O Evangelho é uma notícia. É uma coisa que aconteceu.
e que te deu a possibilidade de viver de forma totalmente nova, de uma outra forma, de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária e transformadora. O Evangelho, ele é maravilhoso. Entender o Evangelho é glorioso. Saber o que Cristo fez por mim mudou toda a minha perspectiva, toda a minha visão de mundo. A religião já não era mais algo que eu fazia para ser melhor ou para conquistar algo. A religião para mim, a igreja para mim, agora era o meio pelo qual eu mostrava a minha gratidão pelo que Cristo fez por mim naquela cruz. É por isso que eu quero expor aqui, que pretensão a minha. Na verdade, eu quero ler um texto e fazer pelo menos um breve comentário para abençoar a sua vida. Está lá em Romanos, capítulo 1, no verso 16 e 17, e está escrito assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o verso 17 vai falar assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Meus queridos, Paulo estava falando aqui justamente aquilo que é necessário, aquilo que é essencial na fé cristã. A obra de Cristo, que é o Evangelho. A obra do Senhor Jesus, que é o que faz diferença na vida do crente. É o que Lutero encontra em meio àquele contexto de indulgências, de pessoas comprando a salvação, lá na Idade Média, no século XVI, onde as pessoas não tinham esperança, estavam ali, no meio ali da Idade Média, obscurecidas. Mas aí, no meio daquela escuridão, surge, brilha uma luz maravilhosa do verdadeiro tesouro da igreja, conforme Lutero mesmo vai afirmar na tese de número 62, aquelas afixadas no castelo de Wittenberg. Porque o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho, da graça e da glória de Deus. Meus queridos, ele é o poder de Deus para a salvação. É nele que se descobre a justiça de Deus. Porque o justo, você, se você crê em Cristo, você para de viver por aquilo que se come, por aquilo que vemos e começa a viver, principalmente, por aquilo que Deus diz, por meio de toda a palavra de Deus. Isso é o que sustenta e pode sustentar a vida de uma pessoa, não só por hoje, não vai passar amanhã, mas por toda a eternidade. Para todo sempre, nunca mais vai cessar. Do seu interior, na verdade, fluirão um rio de água viva. É aquele caso que é contado no Evangelho, onde Jesus encontra uma mulher samaritana coletando água de um poço. E ele fala: ah, mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu é que pediria água e eu te daria a água da vida. E do seu interior fluiriam água para sempre. Jamais você teria sede. É essa sede espiritual que o verdadeiro evangelho sacia. É essa satisfação que eu encontrei na religião, no evangelho, no cristianismo. É essa satisfação que eu quero compartilhar contigo. Não viva mais uma religião fria. Olhe para Cristo, que é o evangelho, que é o poder de Deus, que atua na vida daquele que crê. Nós vivemos por costumes, por tradições, por coisas mecanizadas, mas o evangelho é vivo, ele é orgânico, ele nos faz viver de forma real. Não é simplesmente uma coisa decorada, mas é o evangelho, é a teologia da vida real, que atende e que entende as nossas correrias comuns de pais, de filhos, de patrões indesejáveis, inconvenientes, de estresse. Ele entende.
porque ele foi pregado no madeiro, sofreu as nossas dores na sua pele, para nos conceder salvação, graça e, por fim, redenção. Então, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Se você gostou, curta, compartilhe, nos siga. Que esse vídeo não seja só relevante na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Grande abraço.